Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz, a bondade, a misericórdia, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que é infinita, ela possa ser abundante na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, no seu trabalho, nos seus estudos, enfim, na totalidade da sua vida. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos pela oportunidade que temos, pelo privilégio que o Senhor nos concede de, neste dia, compartilharmos a palavra do Senhor, porque nós fomos criados para o louvor da sua glória, e cada vez que nós, ó Deus, compartilhamos as experiências espirituais, os ensinos da tua palavra, o teu nome, Senhor, é exaltado, reconhecido, reverenciado, adorado, e isso, ó Deus, tem tudo a ver com aquilo para o qual nós fomos criados, que nós possamos cumprir o desejo do Senhor nas nossas vidas, que a nossa mente possa estar voltada para o Senhor, que tudo quanto fizermos seja abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus, e que o mal não encontre brecha, não encontre fresta, ó Deus, para nos atormentar ou para tirar o sossego, para, ó Deus, desviar a nossa atenção do Senhor Jesus Cristo, que é em nome dele que nós oramos. Amém e amém. A nossa ministração hoje encontra-se em dois livros, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 9 a 11, diz o seguinte: tendo dito isso, Jesus havia acabado de dizer algumas palavras aos discípulos, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto Jesus subia. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Apocalipse capítulo 1, versos 7 e 8, diz assim: eis que ele vem, e ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Bom, gente, nesse mundo chamado de mundo globalizado, tudo o que atinge uma nação acaba resvalando em outra ou outras. Não importa se é uma nação vizinha ou do outro lado do mundo. Nem sempre foi assim. Houve um tempo em que um acontecimento na China não afetava o Brasil, mas esse tempo acabou. É verdade que nem tudo o que acontece do outro lado do mundo afeta as nossas vidas direta, individualmente, mas como acontece com uma sequência de ondas, mais dia, menos dia, o que acontece longe chega sim até nós. A volta de Jesus, que é o assunto nosso hoje, a volta de Jesus será o acontecimento, o maior de todos os acontecimentos. Ele voltará. Na encarnação, Jesus veio no anonimato. Ele veio, com exceção de umas poucas pessoas, o mundo não tomou conhecimento da sua vinda. Ele veio para se humilhar e morrer para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas na sua volta não será assim. Há diferenças bem distintas, gritantes, entre a primeira e a segunda vinda. Quando ele voltar, diz João aqui em Apocalipse, todo olho verá. E muito tem sido especulado a respeito disso. Muita gente diz que as pessoas o verão pela televisão
já que o mundo está todo envolvido em satélites, em rede de satélites. Mas, eu, por muito tempo, eu abracei essa conversa, mas pensando bem, tem um problema com essa explicação. João diz que até aqueles que o traspassaram o verão. E eu acho que não tem satélite que faça morto ver a volta de Jesus. É uma tecnologia fora do nosso alcance. Eu desconheço. Aliás, eu não conheço muita coisa nesse sentido. Mas eu creio que a volta de Jesus será algo bem sobrenatural. Tendo em vista que o versículo 8 do Apocalipse 1 diz que todos os povos se lamentarão por causa dele. Dificilmente um evento televisivo causaria isso, minha opinião. Tem gente, por exemplo, que nem acredita que o homem foi na Lua, mesmo tendo sido filmado, mesmo passando na televisão. Imagine se uma imagem na telinha hoje em dia vai causar um frisson na Terra inteira. É quase que impossível. Eu acho que a coisa vai ser além da nossa capacidade da imaginação. E além disso, João também diz que ele virá com as nuvens. O que isso significa? Porque num lugar será dia e no outro lugar será noite. É assim que funciona a vida na Terra. Aqui é dia e lá do outro lado do mundo é noite. Mas ele virá com as nuvens. E nuvem na Bíblia, quase sempre, principalmente no Velho Testamento, acompanha a manifestação da presença de Deus, da glória de Deus. Nós temos isso em Êxodo várias vezes. Eu posso até ler um versículo de Êxodo, capítulo 19, diz o seguinte, versículo 9, Êxodo 19, 9 diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés: virei a você numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar-lhe, passe a confiar sempre em você. Então, lá no Antigo Testamento, Deus já vinha com as nuvens, e ele estava com o povo na nuvem durante o dia, na coluna de fogo à noite, e vocês conhecem a história, na dedicação do templo também, a nuvem do Senhor envolveu aquele lugar. Então, faça a sua pesquisa, e você vai descobrir que a presença de Deus e nuvem estão bem relacionados. Inclusive no Monte da Transfiguração aconteceu isso. O que eu tenho visto e ouvido muito são as previsões baseadas em sinais. Tem gente que acha que é importante conhecer os sinais que antecedem a volta de Jesus. Aí o pessoal fala: olha aí, cuidado, pensa bem, vigia, Jesus está voltando, preste atenção nos sinais que estão se cumprindo. E se você for lá para o Dr. Google e fizer uma rápida pesquisa e colocar lá volta de Jesus, eu fiz isso essa semana. E curiosamente, o que mais aparece, não que só aparece isso, mas o que mais aparece são matérias sobre os sinais e não sobre o evento em si. Gente, Jesus está voltando desde que ele subiu aos céus. Nós não deveríamos nos preparar por causa dos sinais. Sabe aquele negócio, arruma tudo aí que a visita está no portão? Eu não sei se já fez isso, eu já fiz, não é? A gente tem uma sala, isso aí a gente faz praticamente tudo na sala. Então, às vezes está tudo desarrumado e chega alguém, meu Deus, é um corre-corre para arrumar e tira daqui, e às vezes nem sempre dá para arrumar bem e arrumar tudo. Então, quem não deixa a casa arrumada, corre o risco de ser pego no flagrante, e aí é só a graça. Foi o que aconteceu com as 5 virgens nécias da parábola das virgens de Mateus 25. 5 das virgens estavam preparadas, 5 não estavam. Enquanto elas saíram para comprar o azeite, para o candeeiro que elas tinham, o noivo chegou, fechou a porta e elas ficaram do lado de fora.
Uma outra verdade a respeito disso é que sinal ou sinais mudam muito pouco a vida das pessoas. O que muda a vida mesmo é o acontecimento. O que vai mudar a vida das pessoas é o acontecimento, não são os sinais. Porque, olha, às vezes a gente sente uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, e sabe como é que é? Dor é indício de que tem alguma coisa que não está bem. Então a gente vai tentando levar aquilo ali. Fica meio velhaco, mas vai levando. Passam-se uns dias, e se a dor também passar, a pessoa toca a vida como se nada tivesse acontecido. Agora, se a dor, por exemplo, uma dor no peito, que você acha que era gases, se ela evoluir para um infarto, aí a coisa muda. Pensa numa pessoa que vai mudar os seus hábitos. Pensa numa pessoa que vai ter outra maneira de ver a vida, de olhar para as pessoas. Percebe? O sinal é que nem conselho. Sinal é que nem conselho. Se o povo desse ouvidos, o mundo não estaria do jeito que está. E as pessoas não dão ouvido nem a conselhos, o que dirá para sinais. Portanto, a minha dica é que você não fique encasquetado ou encasquetada com sinais. Sinais não são problemas. A volta de Jesus é que o evento que você tem que pensar. Sinais, eles podem não ser bem aquilo que a gente está interpretando, mas a volta de Jesus não deixará nenhuma dúvida. Quando Jesus vier, o mundo vai saber, quem estiver aqui vai saber que é Jesus que está vindo. Então, mude de vida agora, enquanto há tempo, e quando Jesus voltar, com sinais ou sem sinais, você estará salvo, você estará salva. Não espere a coisa desandar para mudar. Nós cremos que Jesus vai voltar. Amém? Para quem crê, isso é um fato. A gente só não sabe quando. Então, essa é uma coisa para a gente pensar. Uma outra coisa para a gente analisar é que o mundo está em colapso. É nação contra nação, embora não se admita isso publicamente, e haja um esforço mundial, entre aspas, para criar uma maneira disso ser resolvido, não é? Essa maneira de se criar um governo único, a fim de se resolva certas questões. E eu quero compartilhar com vocês uma ilustração que eu ouvi recentemente, que para a gente pensar no nosso papel no meio de tudo isso. O que nós estamos fazendo? O que nós precisamos fazer? Qual que é a nossa função no meio desse caos, dessa desordem, desse colapso todo? É o seguinte: 2 times de futebol estão em campo, mas cada um deles segue na direção oposta. O time daqui tem que fazer gol aqui, o time daqui tem que fazer gol aqui. E se não consegue fazer o gol, se esse time não consegue fazer lá e esse time não consegue fazer aqui, o jeito é impedir que o outro faça, é interferir, é atrapalhar o progresso do outro. É a natureza desse esporte, ou de qualquer esporte. Imagine um jogo onde o jogador do time X passa a bola gentilmente para o jogador do time Y para que ele faça o gol e vice-versa. Não existe isso. A realidade não é assim. Cada time faz o que tem que fazer para ganhar, porque o objetivo é ganhar do outro. Mas há um terceiro grupo de pessoas em campo: os oficiais, o juiz e os bandeirinhas. Eles são neutros com relação aos times, mas têm que se posicionar no jogo. Eles estão no meio do conflito, não fazem parte do conflito, mas têm autoridade para resolver situações do conflito. Eles têm autoridade para gerenciar o conflito. Eles seguem as regras estabelecidas no livro de regras que os jogadores, vez por outra, quebram, mas não admitem, querem ganhar no grito, aquela coisa toda. Esses oficiais procuram seguir as regras do livro.
Muitas vezes eles são xingados, são vaiados e até agredidos. Outras vezes eles são aplaudidos. Mas eles sabem que não estão ali nem por uma coisa e nem por outra. Na hora da confusão, eles têm que seguir as regras. Doa a quem doer. Cada time tem 11 jogadores, mais os reservas, mais a comissão técnica, e além disso tem as torcidas. E eles são apenas 3. Eles estão cercados de hostilidade por todos os lados e ainda assim, durante a partida, são eles que têm autoridade. Aonde eu quero chegar com isso? Que nós, gente de Deus, povo de Deus mesmo, gente que realmente tem Deus na sua vida, no seu coração, que tem Jesus no seu coração, nós temos que entender que nós somos esses 3 oficiais no mundo que está em conflito, que jaz no maligno, que luta um contra o outro, que quase nunca segue as regras do livro, mas que sempre cobra muito dos outros. Temos então conflitos raciais no mundo, conflitos políticos, conflitos de gênero, conflitos econômicos, conflitos relacionais, conflitos. Você pode enumerar, tem muitos. Esse é o mundo em que nós vivemos. E esse é o mundo em que temos que cuidar das nossas famílias. Esse é o mundo que Deus nos colocou. Ele nos deu o livro, para que todas as nossas decisões como oficiais dele no mundo sejam consistentes com esse livro. A autoridade de Deus para nós vem através desse livro. Sem o livro, sem a Bíblia, o que se tem são só opiniões pessoais. E opiniões pessoais não levam ninguém a lugar algum. 3 coisas estão acontecendo e não deveriam acontecer na vida da igreja e nem no mundo. No segundo livro das Crônicas, no capítulo 15, tem um texto que diz o seguinte, segundo livro das Crônicas 15, versículo 3. Durante muito tempo, Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-lo e sem a lei. Mas em sua angústia, eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, buscaram-no, e ele deixou que o encontrassem. Naqueles dias não era seguro viajar, pois muitos distúrbios afligiam todos os habitantes do território. Nações e cidades se destruíam umas às outras, pois Deus as estava afligindo com toda espécie de desgraças. Então a coisa estava muito feia lá. Israel estava sem o verdadeiro Deus. Isso implica que eles estavam atrás de ídolos. Eles estavam sem sacerdotes. O que é um sacerdote? É aquele que faz a ponte entre Deus e os homens. Eles estavam sem a lei, sem a palavra de Deus. Nações e cidades se destruíam umas às outras, pois Deus as estava afligindo com toda espécie de desgraça. Agora a pergunta é o seguinte: se Deus é que estava fazendo isso, quem é que poderia desfazer isso? Somente o próprio Deus. Se Deus é a causa, só Ele pode ser a solução. No Velho Testamento, Deus resolvia esses conflitos de uma forma muito intensa, de uma forma que muitos de nós gostaríamos que Ele fizesse hoje. Deus resolvia um problema, mandava fogo, fazia inundação, era um juízo direto e certeiro, ou sobre uma nação, ou sobre um indivíduo. Era pá! Mas a morte de Jesus mudou isso. No segundo livro de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, os versos 18 e 19, Paulo diz lá que Deus reconciliou consigo o mundo em Cristo Jesus. Então, a maneira de Deus tratar com o mundo mudou.
Agora, Deus não trata mais com raio, com chuva de pedra, saraiva, com fogo, com inundação. Mudou. Mas mudou de que maneira? Gente, mudou da pior maneira possível. Pelo menos é o que eu penso. Deus deixou a gente fazer o que quer. Paulo, em Romanos 1, dos versos 24 a 28, vai dizer que Deus entregou os homens à impureza sexual, a paixões vergonhosas, a uma disposição mental reprovável. Eu sempre disse para vocês que a pior coisa do mundo é Deus deixar a gente à vontade. É Deus não interferir, é Deus deixar a gente fazer o que quer. E por que Deus age assim, deixando as pessoas fazerem o que querem, do jeito que querem? Porque, apesar da gente fazer os cultos, a gente ter atividades religiosas, muitos não fazem isso ao Deus verdadeiro. Muitos fazem isso aos seus ídolos. Uma segunda razão por que Deus nos entregou para nós mesmos é que não há sacerdotes. Como eu disse, sacerdote é aquela pessoa que faz a ponte entre Deus e os homens. Eu sei que é Jesus que faz isso agora, mas num certo sentido nós, como povo de Deus, somos feitos reino e sacerdócio. Há muitos pregadores, falam muito bem, mas muitos deles não ensinam nada. Falam de Deus, mas não são a voz de Deus. Aqueles que falam de Deus precisam da autoridade de Deus naquilo que falam. Sodoma e Gomorra não foram destruídas por causa dos pecadores que lá viviam. Não, Sodoma e Gomorra foram destruídas porque lá não tinha nenhum justo. Essa foi a conversa que Deus teve, ou que Abraão teve com Deus, tentando dissuadir Deus de destruir Sodoma, porque Ló estava lá. E foi aquela conversa: se tiver tanto justo, o Senhor vai destruir? Não vou. E Abraão chegou à conclusão que Deus já sabia, que não tinha justo lá, tinha que ser destruído mesmo. Embora o mundo esteja no maligno, quem de fato manda é Deus. Deus está colocando o mundo numa posição que só Ele pode tirar. Pode vir anticristo, pode vir quem quer que seja, que não vai resolver. A gente sabe que toda vez que um governo novo assume, há uma esperança, um anseio do povo de que as coisas vão mudar. E algumas poucas coisas até mudam, mas resolver problemas da natureza humana, problemas da pobreza, problema de saúde, problema de segurança, problema de ecologia, disso, daquilo outro, só Deus é que pode fazer. Deus vai deixar o ser humano ir até o ponto de ter que se render a Ele. Daí, Deus vai vir, Jesus vai vir e vai resolver. Até que ele entenda que a igreja está em condições de agir no lugar dele, a sociedade vai continuar deteriorando. Agora, isso nos leva a um questionamento: com quem a gente está comprometido realmente? Com Jesus? Ou conosco mesmo? Ou com a sociedade? Se nós estivermos comprometidos com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, nós temos que deixar isso bem claro, tanto lá para fora quanto aqui dentro. Não vale só pensar isso em termos de vida eterna, é para agora. A autoridade que Jesus delegou aos seus discípulos é para essa vida. Embaixadores de Jesus não fazem sugestões, não dizem o que pensam. Eles reproduzem a palavra de Deus, a palavra que é definitiva e não relativa. Eu tive uma experiência que uma vez um homem me procurou para falar dos seus problemas conjugais e aquele problema de casamento, como se ninguém tivesse isso.
mas ele estava a fim de sair fora. E ele perguntou: o que o senhor acha? Eu disse para ele: você quer que eu diga o que eu acho ou o que Deus diz? Porque são duas coisas diferentes. A minha opinião é uma, a opinião de Deus, o que Deus pensa é outra. Eu, como ser humano, eu acho que você devia cair fora, mas Deus diz que você tem que ficar dentro. Não se resolve conflitos com sugestões e relativismos. Quando Jesus voltar, as coisas se resolverão. Até lá, precisamos estar bem, fazendo o nosso papel bem aqui. E há uma relação ou uma correlação da volta de Jesus com a vida. Por exemplo, tanto a volta de Jesus quanto a vida são imprevisíveis. E tanto uma quanto a outra envolve muita especulação. Assim como não sabemos quando Jesus vai voltar, a despeito dos sinais ou do esforço de muita gente tentando alinhavar sinais, ligar uma coisa com a outra, a gente também não sabe até onde a nossa vida vai. Então a gente precisa viver intensamente o tempo que temos para Jesus, a fim de que o maior número de pessoas possível possa conhecê-lo e se curvar a Ele, para que não se lamente naquele dia, como diz o texto. Tanto a volta de Jesus quanto a vida são realidades. A diferença entre um e outra é que a volta de Jesus é uma realidade futura e a vida é uma realidade no presente. É iminente a volta de Jesus, seja lá quando for que isso aconteça. Tanto a volta de Jesus quanto a vida são exclusivas. O texto de Apocalipse diz que todo olho verá, mas nem todos se beneficiarão da volta dele. A vida, cada um tem a sua. Naquele dia, lamentações não resolverão e nem devolverão o tempo perdido. Isaías 55:6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, viver para Deus é o que há de melhor, é o que dá sentido à vida. Essa, inclusive, foi a conclusão que chegou o Eclesiastes. Gente, Jesus está voltando, sim. A gente precisa entrar no clima, que não é um clima de desespero atrás de sinais, é um clima de alegria, de expectativa, de comprometimento, de envolvimento, de engajamento. Esse é o clima. Nós pensamos na vinda de Jesus como uma coisa negativa, mas muita gente da igreja pensa assim: nossa, acabei de comprar minha casa, se Jesus voltar agora, não vai dar nem para usufruir. A gente fazia umas brincadeirinhas com o casal de nubentes dos noivos na igreja: olha, Jesus vai voltar, hein? Mas não hoje, né, pastor? Não hoje. É sempre assim. Não, gente. Jesus é a solução do problema humano. Ele tem que voltar, ele precisa voltar, e a gente precisa criar esse clima de alegria, de expectativa na volta de Jesus. Não porque a gente acha que ele vai resolver o problema do jeito que a gente quer, ou os problemas do jeito que a gente quer. Não, ele tem o jeito dele, e o jeito dele é o certo. Ele não vai fazer do seu jeito, ele não vai fazer do meu jeito, ele vai fazer do jeito dele. Mas a questão é que a gente precisa criar, precisa viver num clima de expectativa, de comprometimento com ele. Em nome de Jesus, meu querido, minha querida, Jesus vai voltar e vai redefinir a história da humanidade. Enquanto isso, nós temos a autoridade da palavra de Deus para testemunhar a respeito disso, para testemunhar a respeito de Jesus e ver mudanças na vida das pessoas. Não é? É nós que temos a autoridade dada pela palavra de Deus
para julgar o mundo, não como xerifes ou juízes, mas para dar as diretrizes da palavra de Deus, para trazer os ensinos da palavra de Deus como verdade que é, verdade absoluta. Que Deus te abençoe, meu querido e minha querida. Mude a sua vida, busque o Senhor enquanto você pode achar, enquanto Ele está perto, em nome de Jesus. E até a próxima, se Deus assim nos permitir.